E neste bloco você vai ver tudo o que mudou com a mini reforma eleitoral. Confira! E agora nós vamos conversar com o Gustavo Bugalho, que é consultor jurídico eleitoral, e com o Fábio Simonetti, que é publicitário. Gustavo, eu gostaria primeiramente de saber quais são as principais mudanças propostas pela mini reforma eleitoral. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. As mudanças foram substanciais, foram várias. A primeira que deve se observar é que o tempo de campanha eleitoral efetiva caiu pela metade, né? O que faz com que o candidato ele não possa ter um erro, não possa ter um equívoco estratégico durante a campanha. Outras questões, né, por exemplo, já não pode pintar muros, já não pode se utilizar aí de cavaletes, aqueles bonecões, né, eu chamo bonecão de posto, né, já não pode ser utilizado. Hoje se limitou muito, por exemplo, em muros de propriedades privadas, só se pode utilizar um adesivo de 50 centímetros quadrados. Não se pode fazer envelopamento de carros, ou seja, igual na Copa do Mundo, que você coloca no carro inteiro a bandeira do Brasil, a plotagem, hoje não pode. Você pode usar o microperfurado no vidro traseiro e, forçando um pouquinho a norma, um adesivo de 50 por 40. E agora nós já entramos no período de pré-candidatura. Fala pra gente o que pode e o que não pode ser feito nesse período. Esse momento é um momento um pouco mais delicado, em que o candidato ele vai dar uma retraída na sua pré-campanha, que já ocorreu ao longo dos meses, né? E a partir do dia 16 de agosto, começando a campanha, que ele vai ter que tomar alguns cuidados, como já registrar seu CNPJ, sua conta bancária, e a partir daí colocar efetivamente a campanha na rua. Aí sim ele vai ter que tomar já os seus respectivos cuidados, né? Então você falou que o período de campanha começa a partir do dia 16 de agosto, né? O que agora pode e o que não pode comparado a antes? Bom, basicamente, se limitou muito a questão da campanha de rua, ou seja, já não se pode colocar cavalete, já não pode colocar aquelas campanhas que ficavam fixadas na calçada. O que pode colocar é só mesa para distribuição de material. Continua podendo, santinho, naturalmente. O outdoor já não pode nem naquela medida antiga de 4 metros quadrados. Né, o que vai poder simplesmente são adesivos e cartazes de até 50 centímetros quadrados. Na televisão e na rádio, principalmente na televisão, não vai poder truncagem, não vai poder efeito especial. A campanha para vereador durante o período de televisão, não vai existir mais aquele horário eleitoral gratuito para vereador, somente inserções. Então vai precisar ser uma campanha muito rápida, uma comunicação muito direta e efetiva. Eu falo assim que... E a principal mudança, no meu ver, para a campanha, não vai ter dinheiro. O que acontece com aqueles candidatos que descumprirem essas regras? Bom, a legislação eleitoral, ela determina aí uma gama de punições, que vão desde a multa de aproximadamente 5 mil a 30 mil reais, até mesmo se houver um abuso de poder econômico, ou abuso de poder político, ou abuso de poder do uso das mídias, o que caracteriza um abuso de poder econômico, pode haver aí a cassação do registro ou a não diplomação, ou seja, o candidato ele pode até ganhar, mas não leva. Né? Então são medidas duras, principalmente considerando que na questão da multa, os candidatos não terão rios de dinheiro para aplicar, e multa eleitoral é considerado gasto de campanha. Fábio, quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando com essas novas mudanças? Essas mudanças todas partem já de uma mudança que já era esperada pelo mercado. Então, o doutor, que é um dos caras que eu mais respeito nessa área, deu uma análise do que houve de mudanças e cabe à comunicação trabalhar isso de uma forma muito, muito tranquila. E aí a palavra que vem à nossa mente e aquilo que nos exige é a criatividade. Você tem que aplicar a criatividade diante de tudo isso que está acontecendo.
Há uma mudança na regra do jogo daquilo que a gente disputou nos últimos, vamos falar nos últimos 2 anos, mas nos últimos 4 com a eleição municipal. Quem diretamente se preparou, Camila, para esse início, que é datado do dia 16 de agosto, e a TV e o rádio começa dia 26, quem conseguiu fazer uma pré-campanha, obviamente já vai sair com vantagens diante de todos os cenários. Essa pré-campanha, como o Gustavo disse, implica em recursos financeiros para que você possa ter equipes já trabalhando, já executando um trabalho para o ente pessoal que vai galgar a uma disputa. Bem, do que a gente vê no mercado, do que a gente acompanha, muitos candidatos e muitas campanhas estão tendo e tiveram dificuldade de fazer um pré-planejamento, que era que a gente avalia um dos tripés para que você tenha um alcance vitorioso. Não fazendo uma pré-campanha nessa mudança, vai exigir cada vez mais de uma equipe muito competente para que você chegue no resultado final. Não havendo uma campanha planejada com uma equipe multidisciplinar competente, o risco que a gente vê diante daquilo que os nossos olhos vão acompanhar a partir do dia 16 de agosto, que serão 45 dias, é um nivelamento de criatividade talvez baixo. Por quê? Não só, você não precisa ter muito recurso para fazer grandes campanhas, mas os profissionais que estão nessa área não devem exercer tão profundamente aquilo que a gente teve nos últimos tempos, então seriam contratações esporádicas. Análise de campanha, se não for feita bem, você não vai conseguir transmitir uma mensagem correta, o que pode levar a uma preocupação. Imagem ruim, planejamento em desacordo, e você vê o nivelamento de conteúdo passado pelo candidato através de toda a sua equipe que não vai conseguir chegar de uma forma clara, transparente e criativa. E como que a sua equipe está se adequando a essas mudanças? A equipe de comunicação ela é contratada. Então, na verdade, o que acontece? Não só a equipe da qual eu coordeno, mas diante do mercado, o que a gente conversa, todo mundo está tentando se preparar e se adequar a esse novo modelo, ao modelo de mudança. Esse modelo de mudança parte necessariamente ainda por uma tentativa de adequar a lei que está em jogo. Essa disputa eleitoral que vem a acontecer, ninguém participou dela. Então, houve mudança de tempo, houve mudança de recurso financeiro, houve mudança na forma de se comunicar. O que a gente está fazendo? Tentando acompanhar isso muito bem, tendo leitura daquilo que a lei nos permite e o candidato a qual a gente virá a prestar trabalho ou já prestando trabalho, também tem que ter ciência que houve mudança. Se o candidato e a equipe dele também não tiver uma visão de que as mudanças que aconteceram servem para mudar até o estilo dele se comunicar, não adianta nada você ter uma equipe com 100, 200, 300, 500 pessoas, que isso não vai chegar. E como os candidatos estão encarando essas novas regras? Camila, não só os candidatos, mas aí eu acho que é o público em geral e nós que vamos ativamente participar por tudo isso. Há um desafio de entender o que o eleitor pensa nesse momento. O país vive diversas transformações que serão exercidas diretamente no dia 2 de outubro através do voto. Seja pela raiva, seja pelo amor, seja pela revolta, seja pelo novo, seja pelo conservadorismo. Os candidatos têm que entender isso. A comunicação é uma ferramenta para que a gente possa diminuir as distâncias para com o candidato. Lógico que a gente encontra, pelos nossos caminhos, candidatos ainda que partem de uma política não só de comunicação, mas de atuação arraigada ao passado. Cabe a você aceitar ou não, porque, na verdade, o que eu lhe disse, nós somos uma ferramenta de comunicação, nós somos prestadores de serviço, né, doutor? Algumas coisas não dá para se fazer, algumas coisas já não consegue, não há dinheiro que pague, entendeu, Camila?
Então, diante desse cenário todo, se você consegue equalizar e tirar uma sintonia bacana, se o candidato está pronto, se ele está atento a essas mudanças, acima de qualquer coisa, se ele cumpre a lei, e vai ser uma eleição onde ajude, que nem a gente vem falando muito essa palavra, a judicialização da campanha vai acontecer muito. Eu acho que se houver todo esse entendimento, a comunicação consegue trabalhar de uma forma clara e objetiva. Tá ótimo, muito obrigada pela presença de vocês hoje no APPTV. Gustavo, Fábio, obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês aqui com a gente. E fica aí, então, a atenção para os candidatos sobre as novas regras da mini-reforma eleitoral. O APPTV fica por aqui, mas você pode ver quando quiser pelo site apptv.com.br. Até o próximo programa.